Bem, meninas, eu dei uma adiantadinha, tá, na peça. A gente tinha já montado os ombrinhos, né, montado o meu decote aqui, né. E aí eu vim aqui e já preguei o gorrinho dela, tá, a touca. Como que eu fiz aqui eu vou estar mostrando pra vocês. Super simples. Eu vim aqui nas costas, tá, dobrei aqui uma costura na outra e fiz um picozinho bem no meio aqui, tá? Pra marcar o meu meio das costas. Daí eu vim aqui, peguei o meio bem certinho, aqui do meio do gorro, duas costuras, tá? Que esse aqui é um aumento, né, do tamanho do gorro, tá? Da touquinha. E fui alfinetando, tá? Peguei aqui pelo meio, assim, daí uni, pode ver que até tenha uma marquinha aqui, mas esse aqui fica tudo pra dentro, depois vai vir a outra parte por cima, então não aparece. Olha, e o meu picozinho aqui, tá? E aí eu vim encaixando. Fui alfinetando, tudo mais. Aqui a única coisa que precisa se atentar na hora de colocar o gorro, eu já vou mostrar aqui. Que aqui a gente tem esse cantinho, né? Olha. Que ele vá só, como é que eu vou dizer? É só encaixando, tá? E ele encaixa bem certinho aqui, mais ou menos nessa medidinha aqui, tá? Olha, pode ver que ele fica bem certinho ali. Aqui no final, ele não pega até o final, tá? Ele vai sobrar aqui mais ou menos o que? Um pouquinho menos de 1 centímetro, pouca coisa menos que 1 centímetro, tá? Esse tecidinho aqui, tá? Eu já vim aqui, dei uma alinhavada, só eu estar costurando ele por último, só para não ficar me atrapalhando ali, porque como ele é um tecido mais grosso, então ele não vira automático para dentro. Então, nas duas peças eu vim aqui, olha, só passei um alinhavozinho. Eu achei melhor alinhavado que colocar o alfinete, que fica mais firminho ali no lugar. E mesmo na hora de eu estar costurando, depois dessa volta aqui, ele já facilita que fica certinho, tá? Então, vim aqui, daí coloquei os alfinetes, fui encaixando aqui a minha voltinha. Depois vim, coloquei os alfinetes, tá? E vim encaixando o outro lado, olha. Então, as minhas voltinhas aqui dá bem certinho, tá? E o mesmo tanto eu deixei pra cá, olha, pode ver que é menos, um pouquinho menos de 1 centímetro. Aqui do outro lado, a mesma maneira, tá? Peguei a parte do meu, marquei o meinho aqui, no meu picozinho aqui, vim alfinetando, tá? Também aqui, ó, a mesma medida, porque o molde tá bem certinho, então ele vai encaixar bem certinho. E aqui também, olha, ele não dá 1 centímetro, dá um pouquinho menos. E aí, só vim passando uma costura, tá? Então, não tem segredo nenhum. Então, o que nós vamos fazer? Agora, a gente precisa unir uma peça na outra. Mas, como esse nosso coletezinho, ele não tem aquela abertura aqui na frente, né? Então, a gente não tem muita opção, assim, de como desvirar essa peça, tá? Aí eu vim aqui, sentei, pensei como que eu faria para desvirar essa peça. E aí eu me lembrei de um truquezinho que a gente usa bastante, tá? Então eu vou virar aqui pro direito, tá? Meu gorro. E eu vou encaixar agora, tá? Então um tá pro lado direito, o outro está pro lado do avesso. Só vou colocar um em cima do outro. Já subo o meu gorrinho aqui dentro, olha, e ele já fica certo. Já acerto aqui essa minha aberturinha, depois eu vou estar costurando tudo isso aqui junto.
Do outro lado também. Não vou costurar agora, eu vou costurar só depois, tá? Aqui bem no meio, depois eu vou estar colocando um alfinete. Acerto bem aqui, principalmente esses cantinhos. E aqui eu já posso colocar um alfinete. Eu vou deixar pra pôr depois, senão vai me atrapalhar agora. Bom, como que eu vou prender uma peça na outra? Então, aqui, meninas, eu vou pegar essa lateral aqui, tá? E vou estar alfinetando. Coloquei 2 alfinetes. Então, vocês vejam que aqui a abertura, essa aqui vai ficar uma abertura, tá? Então, pode ver que é bem grande essa abertura. Depois vocês já vão entender o porquê. Mas agora, como é que eu vou costurar isso aqui? Porque, olha, eu tentei de vários jeitos, não teve como desvirar, tá? Porque realmente a gente não tem como passar uma parte para outra. Então, aí eu resolvi fazer deste meio. Claro que se vocês souberem uma outra maneira de vocês estarem desvirando, aí fica a critério de cada uma. Então, o que que eu vou fazer? Alfinetei aqui, tá? Então, aqui é uma abertura. Eu vou tirar o meu gorro aqui, um de dentro do outro. Vou jogar a minha parte, olha, de fora pra lá. E aí, eu vou vir aqui, por isso que eu preciso alfinetar lá, tá? Porque eu preciso que aqui esteja presinho, mas não com costura, senão eu não consigo fazer isso aqui. E agora, eu vou pegar aqui, tá? Pode ver, uma parte, a outra eu vou pegar aqui. E aí, eu vou vir costurando. Então, ele vai fazendo uma coisa meio estranha assim mesmo. Mas esse sistema se utiliza muito para fazer guirlanda, tá? E aí, eu venho aqui na máquina e vou costurar, tá? Normalmente, tá? Um pezinho de máquina. E aí, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma guirlanda, mas não de feltro. Eu queria de tecido, mas não queria casear. E aí, procurando, eu achei esse tipo de costura para estar fazendo a guirlanda. E ficou muito bom, sabe? O acabamento ficou perfeito. Então, vamos começar nossa costura. Dou retrocesso e venho costurando. E a gente vai pensando, mas será que isso vai dar certo? Né? E eu também, quando eu fui costurando a guirlanda, e a guirlanda cada vez foi se fechando, e aí tinha que ir puxando o tecido, eu disse, mas no final ficou tão bom. São truques, né, que algumas artesãs, a gente lida. Você tenta de um jeito, tenta de outro, e daí se você... sempre a gente acaba achando um jeitinho de fazer. E eu acho tão legal quando elas compartilham assim com a gente, e mesmo a gente pode estar compartilhando com vocês. Então, olha, e eu continuo aqui costurando. E aí eu lembro que foi fazendo um rabicho tão esquisito, mas aí no final deu certo. Tá vendo? Olha, ele vai dando bem certinho. Procurando aqui nos ombrinhos, tá? Unir costura com costura pra não ficar desparelho depois. É algo assim que a gente precisa um pouquinho de paciência. Vai acertando bem essas viradinhas aqui. Pode ver que eu nem alfinetei nada, porque... Mas se vocês quiserem, pode estar colocando os alfinetes. Mas eu, às vezes, até prefiro sem alfinete, esse tipo de tecido que pra mim, eu acho mais fácil de ajeitar.
Vai empurrando o gorrinho lá pra dentro. Tá vendo? E aqui eu já estou chegando agora, novamente, perto do meu alfinete. E aqui eu dou retrocesso e paro. Olha, então eu tenho meus alfinetes aqui dentro. Olha, tá vendo? Agora eu retiro o alfinete. De um lado do outro e desviro. Porque daí eu queria fazer, não fazer barrinha, né, nele, fazer ele inteiro. E o acabamento fica mais bonito. Olha. Aí eu venho aqui, ajeito bem essa parte. Já coloco meu gorro pro lado de cá. Mas aí tinha um outro problema. E como é que eu vou fechar o gorro, né? Aí, se você tentar costurar o gorro antes e depois você tentar fazer isso aqui, não consegue porque não desvira. Né? Então, pode ver, olha, tá bem certinho. E aí, não desvirava o gorro. E como essa aqui não tem um passo a passo, eu não encontrei nada que fosse, assim, mais específico, né? Respeito desse tipo, daí eu tive que fazer do meu jeito mesmo. Então, aqui, meninas, olha o tanto que eu fiquei de abertura aqui embaixo, aqui do lado, na lateral. Claro, se vocês quiserem deixar um pouquinho a menos, vocês podem deixar um pouquinho a menos aqui, tá? Não precisa também ser tanto assim. Mas é que para eu estar explicando para vocês fica melhor. E fica melhor para vocês visualizar. Então, eu venho aqui agora por essa abertura, vou puxar meu gorro para cá. Já viro eles aqui pro lado do avesso. Agora, vamos ver se eu vou acertar como eu fiz já hoje. E que deu certo. Daí, aqui, olha, eu já tenho a minha costurinha. Aqui, ó. Tá vendo? Quando eu puxo todo ele, eu já tenho as duas partezinhas aqui, olha. Tá vendo? Olha, avesso, ó, o meu tecidinho aqui e o meu tecidinho aqui. Então, vocês podem sempre se organizar por aqui, olha. Tá vendo? Eu devia ter posto o alfinete antes de desvirar. Aí ia facilitar bastante. Então, agora, meninas, eu vou vir juntando o meu gorro com aqui. Então, eu pego aqui, olha, tá vendo o meu lado do avesso? Vou unir aqui, tá? Eu estou dobrando, olha, aqui faz uma dobra mesmo, tá? A hora que vocês forem fazer, facilita bem depois vocês olharem, tá? Olha. Porque na realidade aqui ele meio fica de lado, olha, lá eu tenho, pra lá eu tenho o lado das orelhinhas e pra cá eu tenho o forro, tá? E aí agora eu só vou vir costurando aqui, olha, e vou fechar até o final. Então, vou começar bem na pontinha aqui, que eu já faço um acabamento aqui no na minha aberturinha, tá? Até o final. Eu sei que aqui fica um pouquinho confuso, mas é só vocês jogarem, olha, uma parte pra cá, outra parte pra lá, e ele já fica bem certinho.
Ou então, outra maneira de fechar é estar fechando a mão também. Mas eu aqui achei que dava certo esse jeito, eu fiz e daí ficou bem certinho. Eu já testei, tá, meninas? Eu vim na mão, dei uma alinhavada pra ver. E aí eu venho costurando toda a volta. Vocês vejam que eu nem não alfinetei, mas se vocês quiserem estar alfinetando aqui, olha, principalmente aqui nessas costuras, tá? Vocês podem estar alfinetando. Aqui eu vou colocar um alfinete só pra segurar aqui um pouquinho. Aqui tá bem certinho, olha a primeira costura já. Também, se quiser, tem a opção de viés e tudo mais, mas é que eu não sou muito fã de colocar viés. É que viés é complicadinho, né, da gente estar aplicando, e se assim deu certo. E venho dando a volta. Aqui ele vai ficando assim um pouco mais puxadinho mesmo, mas aí a gente vai só ajeitando aqui. Cuidado para não puxar muito a parte, o forro e o tecido principal. Procurem sempre levando mais soltinho, tá? Só encaixando mesmo. E aqui, ó, meninas, eu já tô chegando do outro lado, tá? Olha, aqui eu tenho novamente avesso e o avesso aqui. Daí eu ajeito bem aqui. Ele precisa um pouco de paciência aqui, tá? Mas já tá bem certinho. Porque daí depois aqui, eu só vou fazer o contorno. E aí, se essa parte que tiver bem certinho, o contorno fica bem bonitinho. Pronto. E agora é só vir costurando. Vou descendo aqui no meu gorro, tá? Quando eu chego ali na ponta, eu só faço, ergo um pouquinho o pezinho da máquina, ajusto bem essa parte. Aqui eu tenho que cuidar que o tecido fique também pra cima, tudo. E dou retrocesso. Pronto. Olha, ele ficou todo costuradinho. É um pouco, eu sei que assim, nós gente fazer, ele fica um pouco ruim de visualizar, mas na hora de fazer vocês já vão perceber que fica bem certinho. E agora é só desvirar, né, meninas? Olha. É que eu desvirei pro lado errado, é pro lado de cá. Aqui, meninas, ele tá assim porque eu não retirei o excesso de tecido, tá? Mas aí depois vocês vão lá, antes de vocês desvirarem aqui, vocês tiram todo o excesso do tecido. Daí ele não vai ficar grosseiro assim. Eu não sei, né, que eu coloquei o meu desvirador, então eu vou vir com a minha agulha, com a minha tesoura mesmo, tá? E vou virar aquele cantinho, porque ele ficou lá pra dentro. Ali ele tem que ficar aqui pra fora. Tá vendo? Olha. E aí ele já faz aqui o acabamento bem certinho. Mas é que eu não tirei o excesso de tecido, tá? Por isso que ele tá assim. Eu vou antes de
Depois de fazer o acabamento aqui, eu vou vir por dentro, vou revirar de novo e vou estar ajustando essa parte, tá? Então, eu venho aqui com a minha tesoura do outro lado também e vou estar empurrando aqui, ó. Ali ele fica bem certinho. Aqui no meu gorrinho também, olha, pode ver como ele está assim. Mas é que não foi retirado, ou eu não retirei o excesso de tecido, tá? A hora que eu for lá e retirar todo esse excesso de tecido, ele vai assentar bem certinho, mesmo a parte de baixo, pode ver, olha, porque não foi retirado. E aqui ele ficou bem certinho à frente. Então, qual é o próximo passo agora? Agora sim, eu vou vir aqui, tá? Mas como eu vou ter que ir lá voltar e tirar, eu não vou fazer esse passo a passo agora, tá? Pois eu vou estar mostrando a foto pronta. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu vou pegar, vou vir fazendo um pezinho de máquina, tá? Toda essa volta aqui. Eu vou desvirar, vou tirar todo esse excesso de tecido que ficou aqui dentro, tá, meninas? Vou deixar bem mais pertinho aqui da costura. Aí, eu vou ajustar bem certinho aqui. E vou estar vindo fazendo uma costurinha aqui, tá? Aqui a lateral, eu vou fechar a mão mesmo, tá? Vou lá no ferro, vou dar uma passadinha. Olha. E aí, venho fechando com pontinhos invisíveis a mão, tá? Acompanhando a costura bem certinho. Bom, e o bolso? O bolso, da mesma forma, olha, eu vou estar centralizando ele aqui. Aqui tem várias opções para esse bolso. Eu posso estar costurando, então eu vou costurar só aqui em cima e só a parte de baixo com pezinho de máquina, pode ser, ou estar costurando à mão. Eu vou prender o meu à mão, tá? Vim fazendo uma costurinha, mas esse aqui também fica bonitinho se fizer uma costurinha aqui. Até já pode fazer um contorninho em volta. Por quê? Porque aí pode se colocar o bracinho da boneca dentro do bolsinho, tá? Como que eu vou fechar ele, tá? Porque esse aqui vai ser estilo um casaquinho, né? Olha como ele já ficou bonitinho mesmo sem os acabamentos ainda. Aqui também, meninas, nessa volta toda, depois que eu tirar todo esse excesso de costura, eu vou vir com uma costura. Então, eu já vou aproveitar a hora que eu começar a costurar essa beirada, eu já subo aqui, já passo uma costura em toda essa lateral, e aqui já ajuda a unir, tá? Essa costura toda aqui em cima, e venho e acabo aqui embaixo novamente, tá? Também um pezinho de máquina, tá? E daí ele fica bem certinho lá dentro, olha que bonitinho. Tá? E aqui, meninas, eu vou estar vindo aqui no molde, olha, já tem aqui uma medidinha aqui, mais ou menos esse aqui, eu também vou estar fechando a mão. Vou estar dando uns pontinhos, tá? Por quê? Porque na hora que eu for vestir na minha boneca, peraí que eu já vou mostrar pra vocês, ele vai ficar bem fechado. Por isso que eu preciso, olha, dessa abertura, porque senão não vai entrar na cabeça da boneca. Eu ainda não arrumei o cabelinho dela, coitada. Olha. Eu já vou vestir aqui pra vocês verem que ficou bem certinho. Eu tenho que cuidar o meu tempo aqui. Já está acabando. Ok? Então, ele vai ficar assim, ó. E aqui é só vestir.
Então, eu vou fazer esses acabamentos, meninas, e aí eu retorno e venho mostrando ele pronto para vocês verem como é que fica. Eu acho que vai ficar mais fácil, senão vocês vão olhar assim e vão dizer, nossa, mas ficou meio esquisito esse casaquinho. Não, mas ele fica bem fofinho mesmo, sabe? Só a questão é que ainda não está bem pronto, tá? Então, eu vou lá, vou fazer esses acabamentos todos e retorno mostrando para vocês como que eu fiz, tá? Bem certinho. E aí, dando mais algumas dicas.